Oi, pessoal. Esse é o nosso segundo vídeo, né, referente à correção do nosso simulado 2. Né? No primeiro vídeo, nós fizemos a resolução das questões de 1 a 6 e neste vídeo faremos a correção dos exercícios, né, de 7 até o exercício 12, tá? A questão 7, né, que é uma questão do Enem, diz assim: as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de junho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, né? E o comando da questão diz: a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho foi, no mês de julho de 2012, foi de, né? Então vamos só destacar algumas coisas aqui. Então ele quer, a questão pede a quantidade, né, em quilogramas. Isso é uma coisa importante para a gente observar, né? Veja que o dado que ele passa aqui é 4,121 milhões de toneladas, né? E ele quer a resposta aqui em quilogramas. Então precisamos transformar, né, de toneladas para quilogramas. Isso é importante perceber, né? Então ele quer que a pergunta está solicitando, né? Quer saber justamente essa quantidade de quilogramas no mês de julho de 2012, que é esse dado aqui que ele que ele coloca, né? Ele quer saber o quê? Se eu tenho 4,129 milhões de toneladas, ele quer saber qual que é essa quantidade em quilogramas, né? E uma, uma medida, né, que é importante da gente lembrar, né, uma relação, é que uma tonelada corresponde a 1.000 kg, né? Que em potência de 10, né, que é isso que a gente vem treinando bastante, significa 10 elevado a 3, né? 10 elevado a 3 kg, né? Ou seja, aqui nós temos 3 zeros, é exatamente o número de zero corresponde exatamente ao expoente da nossa potência, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? É fazer essa transformação de toneladas para quilogramas, né? Uma outra coisa que é importante, né? Veja que todos os dados aqui, né, estão em potência de 10, né? Então, é fazer essa conversão de milhões, né? De milhões de toneladas, pensando isso em potência de 10, né? Nós já falamos, né? Algumas, né? Se nós temos 10, né? Potência de 10, isso é 10 elevado a 1, né? Se nós temos 100, isso significa 10 elevado a 2, né? Se nós temos 1.000, isso significa 10 elevado a 3, né? E 1.000.000, isso corresponde a 10 elevado a 6, né? Então, 4,129 milhões de toneladas, pensando isso em potência de 10, né, seria 4,129 vezes 10 elevado a 6 toneladas, né? Mas ele quer essa resposta em quilogramas. Então, de toneladas para quilogramas, né, eu multiplico por 10 elevado a 3. Então, aqui vai ficar 4,129 vezes, né, 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 3, que isso quilogramas, né? Quilogramas. E que isso nada mais é do que 4,129 vezes 10, né? Nós temos potência de mesma base, mantém a base, conserva a base e eu somo os expoentes, né? 6 mais 3 dá 9. Então, a resposta seria 4,129 vezes 10 elevado a 9 quilogramas. Então, estamos falando aqui da questão da alternativa da C, né? A 8
traz um gráfico, né? Bem padrão das questões do Enem, como a gente também já discutiu isso, né? O comando do gráfico, né? Que é essa partezinha que diz, com base no gráfico, o gasto militar no início da guerra no Iraque foi de, né? Temos aqui um gráfico onde temos os anos aqui no eixo do X, né? E aqui no eixo do Y, exatamente o gasto militar dos Estados Unidos supera o do fim da Guerra Fria. Esse é o título, né? E o eixo do Y aqui, esses valores, né? Esse gasto, ele está aqui, ó, em bilhões de dólares, né? Aqui a unidade, né? Então, a questão diz, o gráfico a seguir apresenta o gasto militar dos Estados Unidos no período de 1988 a 2006, né? 1988 até 2006. É isso que a gente consegue visualizar no gráfico. E esses gastos têm os valores aqui em cima referente a cada ano, né? Mas ele está dizendo aqui, com base no gráfico, o gasto militar no início da guerra do Iraque, né? No início da guerra do Iraque, está aqui o texto que diz isso. Então, é esse valor aqui, que corresponde exatamente a 400, né? Se a gente joga esse valor aqui para fora, 417,4 bilhões, né? Bilhões de dólares. Deixa eu ajeitar isso aqui, ficou muito bagunçado. Vamos lá. 417,4 bilhões, né? Bilhões de dólares. Então, o que é que a questão tá pedindo? Justamente para eu, né, representar esse valor aqui, né? 417,8 bilhões, né? Então, 400, a gente sempre precisa lembrar, né, quando eu estou falando, né, em 1000 é 10 elevado a 3, quando eu estou falando em 1 milhão é 10 elevado a 6, e 1 bilhão é 10 elevado a 9, né? Então, isso aqui seria 419,4 vezes 10 elevado a 9, né? Então, o que é que isso aqui tá dizendo, esse expoente? Que eu vou deslocar essa vírgula para a direita, né, da esquerda aqui para a direita, em 9 casas, né? Então, veja. Temos 417 bilhões, e agora vamos andar 9 casas, né? As casas que a gente vai encaminhar agora, a gente vai substituir justamente essas casas, né, por zero, né? Então, seria 417 mil, né? Acrescento mais 3 zeros, 417 milhões. Com mais 3 zeros, temos 417 bilhões, né? Então, a gente está falando aqui da alternativa E, né? Aqui, a gente tinha feito já uma questão em sala muito parecida com essa, né? E alguns alunos, alguns de vocês, né, que eu não lembro exatamente quem, já tinha justamente disse, eu nem precisei usar essa potência, eu vim já observando as alternativas que tinha, qual era que tinha esse valor, né? Qual era que tinha nesse nosso estudo aqui, 417 bilhões e 400 milhões, né? Então, essa primeira, nós temos aqui 4 milhões 174 mil, aqui nós temos, né, 41 milhões 740 mil, aqui 417 milhões e 400 mil, 41 bilhões 740 milhões e a alternativa né, é que de fato que a gente tem 417 bilhões e 400 milhões, né? Então, são formas diferentes de perceber essas questões, né? Ou vem diretamente aqui nas alternativas, mas é muito importante a gente sempre lembrar de trabalhar com essas potências de 10, porque isso é algo que é muito explorado e quando a gente está muito familiarizado com isso, a gente flui mais fácil em outros exercícios, né?
A questão 9 é uma questão também bem padrão, assim, sempre tem alguma coisa relacionada a isso nas provas do Enem, né? Mas assim, uma pessoa precisa se deslocar de automóvel do ponto P, deixa eu destacar aqui, porque senão vocês não visualizam onde eu estou apontando, né? Então, ele vai precisar deslocar aqui do ponto P, fazer esse caminho aqui, né? Até chegar nesse ponto Q, né? Indicados na figura, na qual as linhas verticais e horizontais simbolizam as ruas, né? Aqui as linhas verticais e aqui as linhas horizontais está simbolizando as ruas. E ele diz, por causa do sentido de tráfego nessas ruas, o caminho poligonal destacado é uma possibilidade mais curta de efetuar esse deslocamento. Para descrevê-lo, deve-se especificar qual o sentido a ser tornado em cada cruzamento da rua em relação à direção de deslocamento do automóvel, que se moverá continuamente, né? Então ele está fazendo uma explicação aqui de como está montado aqui esse caminho, né? E o comando da questão, de fato, diz. Para isso, empregam-se as letras E, F e D para indicar vira à esquerda, siga em frente e vira à direita, respectivamente. Então, o que é que ele está querendo saber? Se a gente fizer esse caminho aqui, que está proposto aqui, do ponto P até chegar ao ponto Q, qual que é essa sequência aqui, né? Lembrando, o comando daqui seria, né, vira à esquerda, siga em frente, no caso F, ou à direita, né? Vira à direita, né? Então é isso que a gente precisa montar aqui, né? Por exemplo, quando ele sai aqui do ponto P, né, ele vai precisar virar aqui à direita, né? Então, vira à direita. Nós temos aqui uma direita. Quando ele chegar nesse ponto aqui, que isso aqui seria uma rua, né? A orientação é que ele siga em frente, né? Então, vou representar aqui como um F. Quando ele chegar nesse ponto, né, ele precisa virar à esquerda, né? Então, aqui é um F de siga em frente, né? E aqui é um E de vira à esquerda. Aqui nós temos uma outra rua, então ele precisa seguir em frente. Ele vai precisar agora virar à direita, né? Virar à direita. E aqui ele vai precisar virar novamente à direita, né? Ele está nesse sentido aqui e ele precisa virar à direita, né? Quando ele chegar nesse ponto aqui, né? Ele vai precisar... ele está descendo, né? Então ele vai virar aqui à esquerda, né? O comando aqui é esquerda. O comando aqui, né, para virar vai ser à direita, né? Vira à esquerda, né? Ele está indo nesse sentido, então é esquerda, né? Vire à esquerda. Aqui é siga em frente, aqui é siga em frente e aqui é vire à direita, né? Então é só organizar aqui essa sequência, né? E quando a gente faz isso, a gente identifica que é justamente a alternativa C, né? Na questão 10, também é uma questão de gráfico, né? Nós temos dois gráficos aqui, gráficos de coluna, né? No eixo do X, nós temos o ano, né? De 2000, 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013, né? Nos dois gráficos. São os mesmos anos. No gráfico aqui de cima, o eixo aqui correspondente ao Y corresponde ao valor mensal do aluguel, isso em reais, e no gráfico de baixo é o valor de mercado do imóvel, né? Em mil de reais, né? Então aqui seria 90 mil, né? 120 mil, 270 mil, 450 mil e 400 e 540, né? Beleza. Aí aqui a questão, o comando da questão que é isso aqui. Com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade do aluguel foi maior, né? Então ele quer saber a rentabilidade
maior disso aqui. Possivelmente, a questão, nós temos aqui já esses dados, possivelmente ele vai dar uma orientação para a gente observar esses gráficos e tirar esses valores para a gente obter justamente essa rentabilidade, né? Aqui, no início da questão diz, né? Só apontar aqui, senão vocês não estão vendo onde eu estou apontando com o cursor. Acho que na gravação vocês não veem, né? No período de 2005 a 2013, o valor de venda do imóvel de uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos aluguéis, né? Os gráficos apresentam a evolução desses valores para o mesmo imóvel no mercado imobiliário da cidade. Então, foi só um texto, né, contextualizando mesmo, trazendo uma introdução sobre o assunto. Vem os gráficos que a gente já justamente a rentabilidade, ó. Quer saber em que ano a rentabilidade foi maior? Aqui ele está dizendo, ó, a rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculado pela razão entre o valor mensal do aluguel e o valor de mercado desse imóvel. Tá? Então veja, a rentabilidade, ele está dizendo, né? É uma razão. Então, ele está dizendo que a rentabilidade, que eu vou representar aqui como R, ele é uma razão entre o valor do aluguel, né? O valor mensal do aluguel, né? Ou seja, é uma razão, então é uma divisão, né? E o valor de mercado desse imóvel, né? E o valor do imóvel. Então veja, por exemplo, né? Qual que é a rentabilidade no ano aqui de 2005, né? Vamos pensar assim. Rentabilidade de 2005. Qual que seria a rentabilidade de 2005? É o valor do aluguel, que em 2005 aqui ele foi, né, R$ 630, e o valor desse aluguel, né? Que nesse caso, aliás, e o valor de mercado do imóvel, né? O valor do imóvel, que em 2005 ele estava 90 mil, né? 90 mil, né? Então, a gente vai precisar fazer essa relação para cada um desses anos aqui e, após fazer essas divisões, perceber qual é a maior rentabilidade, tá? Então, a rentabilidade em 2007, por exemplo, né, seria 960 dividido por 120 mil, né? A rentabilidade em 2009 seria 1.350 dividido por 270 mil. A rentabilidade em 2011 seria 1.800 dividido por 450 mil. E a rentabilidade em 2013 seria, né, o 3.240, né? Eu não estou lembrando de fazer o apontamento lá, eu fico falando, não sei se vocês estão acompanhando onde eu estou mostrando, né? Dividido por
540 mil, né? Tá, então, são essas as razões, né, que o problema pede para a gente comparar. Deixa eu só apagar aqui para não ficar também muito poluído no material que vai ficar para vocês. Então, assim, aqui, né, nós, nesse tipo de questão, nós percebemos, né, que todos eles, ó, estão divididos, né? Lógico, todos eles aqui, o próprio valor do gráfico, ele está em 1000, né? Então, todos eles, claro, que estão multiplicados por 1000 aqui, né? E aqui a gente pode fazer essa recomendação, que lembrando que a gente acho que foi o Leonardo, né, que tinha comentado a resolução de uma das questões com essa mesma estrutura, né? Todos eles estão divididos aqui por um valor de 1000, então a gente pode desconsiderar esse valor para simplificar as nossas divisões, né? Então, ao invés de eu fazer 630 dividido por 90 mil, eu posso fazer 630 dividido por 90, né? Mais ainda, eu posso cortar um zero aqui do 630 e esse do 9, né? Posso fazer 63 dividido por 9. A mesma coisa eu posso fazer em todos eles, né? Então, vamos mostrar aqui, porque eu acho que vocês não estão visualizando o que eu estou mostrando. Então, quando a gente fizer as simplificações, é como se eu fizesse 63 dividido por 9, é como se eu fizesse 96 dividido por 12, 135 dividido por 27 e que seria 1800. É isso mesmo, 1800. Eliminei esses três zeros daqui, então é como se fosse 1,8 dividido por 45, né? Não, espera aí. Isso é a mesma coisa de 1800 dividido por 45, tá? E aqui seria 3240 dividido por 54. Então, assim, veja, eu também me confundi aqui. Nós temos dois processos de simplificação nessa questão, né? O primeiro é eliminar esses zeros, porque todos eles têm 3 zeros. Então, eu vou destacar aqui, eu vou cortar aqui com o verde, tá? Verde. Beleza. Agora eu vou cortar aqui de azul as simplificações que a gente pode fazer com o que ficou, né? Eu posso cortar esse zero com esse zero, ó. Aqui eu não consigo mais cortar, né? Não tem mais nenhum zero aqui no denominador que eu pudesse eliminar no numerador, como eu vinha fazendo anteriormente, né? Aqui eu também consigo eliminar, tá? Então, enfim, são essas divisões aqui que nós precisamos fazer. E quando a gente fizer essa divisão, a gente vai perceber que a maior rentabilidade vai acontecer aqui no ano de 2007, né? Fazendo aí, vocês vão ver que isso vai dar 8, né? Então, a alternativa aqui é justamente o ano de 2007. Então, alternativa B, né? Então, eu preciso fazer as divisões de cada um deles, né? Quando eu fizer essas divisões, a gente vai perceber que a rentabilidade de 2007 é a maior. Beleza? Tá. A questão 11, temos também, né, uma estrutura de um gráfico, né? Onde nós temos aqui no eixo do x, nós temos a variável é dias, né? Então temos 10, 20 e 30. E nós temos aqui, né, uma linha de tendência aqui, com a variável aqui para adulto e outra para infantil, né? Vamos ver ao que exatamente ele se refere. No comando aqui da questão diz, ao final do 30º dia, quanto faltará no volume de vendas em real para que a meta fixada para o mês seja alcançada, né? Então,
a gente precisa justamente saber essas informações aqui no 30º dia, né? E o texto aqui de apresentação diz: uma loja de roupa fixou uma meta de vendas de 70 mil reais para um determinado mês de 30 dias. O gráfico mostra o volume de vendas dessa loja em real, né? Então, isso aqui são os volumes de venda, né, em real. O gráfico mostra o volume de venda dessa loja em real nos 10 primeiros dias do mês e entre os dias 10 e o dia 20 desse mês, nos seus dois únicos setores, né? O setor infantil e o setor adulto. São essas duas linhas aqui, então. Suponha que a variação do volume de vendas para o período registrado tenha dado de forma linear, como mostrado no gráfico, e que essa tendência se mantenha a mesma para os próximos 10 dias. Ou seja, nós temos esses dados aqui com 10 dias, né, desse volume, né, o volume de vendas, então, até o dia 10, né, até o dia, do dia 10 até o dia 20, né, do 10 ao 20, e ele quer saber justamente como que vai ser aqui no dia 30, imaginando que vai acontecer, né, ele utilizou uma expressão aqui, né, de forma linear, né, ou seja, como se esse gráfico, como se essas linhas, elas seguissem essa tendência, né, então é linear que ele está falando aqui. Então, imaginando que essas linhas elas estão retas, né, então aqui no dia 30, né. Então veja o que foi que aconteceu, né, aqui. Esse valor aqui e esse valor aqui, né? Então veja o que foi que aconteceu do dia até o dia 10, né? O volume era 18 mil reais. O que aconteceu aqui entre o dia 10 e o dia 20, né? Ou seja, era 18, caiu para 15 aqui no setor de adultos, né? E ele está dizendo que essa tendência, a tendência se manteve, né? Então veja, de 18 para 15, de 18 mil para 15 mil, houve uma redução de 3 mil, né? E essa tendência, essa redução de 3 mil também vai acontecer aqui. Então, se em 2000 e no dia 20 é 15 mil e vai reduzir, né, seguindo essa mesma tendência 3 mil, então aqui no dia 30 nós vamos ter 12 mil, né? A mesma coisa aconteceu com relação ao setor infantil, né? Era 8 mil, baixou para 7 mil e espera-se que ocorra essa mesma tendência aqui, né? Ou seja, de 8 mil para 7 mil reduziu 1.000, né? Então vai ocorrer outra redução. Espera-se que ocorra outra redução aqui de 7 mil menos 1.000. Isso vai dar justamente o 6 mil, né? Então, ele quer, perceba que, ó, que uma loja fixou uma meta de vender 77 mil para um determinado mês de 30 dias, né? Então, por exemplo, qual foi, pensando aqui em adultos, né? Vamos pensar aqui no setor de adultos. Qual foi o volume, né, de vendas, né? Foi 18 mil, mais 15 mil, mais 12 mil, né? Então, em adultos, foi 18 mil, mais 15 mil, mais 12 mil. Ou seja, o total aqui, né? Se essa tendência se mantiver, o total que espera-se, né, que se venda até o dia 30 vai ser 18 mil mais 15 mil mais 12 mil. E esse valor dá 45 mil, né? Então,
vamos fazer esse mesmo raciocínio agora pensando no setor, né, da parte do infantil, né? Então, até o dia 10 foi 8.000, do 10 para o 20 foi 7.000 e, pela tendência, espera-se que vá se vender 6.000 até o dia, né, do dia 20 ao dia 30. Então, somando 8.000, 7.000 com 6.000, né, isso vai dar 21.000. Então, o que é que ele está querendo saber? Ele está querendo saber, né? Ele tinha uma meta fixada de 70.000. E o que é que ele quer saber? Ao final do 30º dia, quanto faltará no volume de vendas em real para que a meta fixada para o mês seja alcançada? Ou seja, a meta era 77.000, né? Menos o volume do que foi vendido, né? Seria 45.000 no setor de adultos, mais 21.000 no setor infantil, né? Então aqui isso vai dar 77.000 menos, né? Resolva aqui o que está dentro de parênteses, 45.000 mais 21.000, isso vai dar 66.000, né? Então, 77.000 menos 66.000, isso vai dar 11.000, né? Então, 11.000 é o que falta, né, no volume de vendas em real para que a meta seja fixada, né? Para que a meta fixada no mês seja alcançada, né? Então, é 11.000. A questão 12 diz: em janeiro de 2013 foram declaradas 1.794.272 admissões e 1.765.372 desligamentos no Brasil. Ou seja, né, foram criados 28.000 vagas de emprego, né? Então, como que foi calculado, como que ele chegou nessa conclusão aqui, né? Desses 29.000 vagas de emprego? É justamente a diferença, né? Entre o número de admissões e o número de desligamentos, né? Então, se você fizer essa diferença, vai dar justamente os 28.900 vagas. Isso, né, segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desenvolvimento, né, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o CAGED, o número de vagas criadas em janeiro de 2013, né, que é justamente essas informações que foram colocadas, né, ó, o problema começa dizendo que isso tudo é em janeiro de 2013, né? Então, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75% quando comparado com o mesmo período de 2012. Então, de acordo com as informações dadas, o número de vagas criadas em janeiro de 2012 foi de, né? Então, o que é que o problema está mostrando, né? Vamos colocar assim, ó. Em janeiro de 2012, né, existia um número de vagas, X, né? De vagas X. Em janeiro de 2013, nós temos que o número de vagas é 28.900, né? Ou seja, existia um número de vagas X em 2012, houve uma queda, né? Ou seja, houve uma queda, e aqui ele está destacando, de 75%, né? E em 2013 teve esse valor aqui. Então perceba o seguinte, se houve uma queda, se esse valor de 2013 aqui, ele representa uma queda de 75%, uma queda de 75%,
significa que esse valor atual ele corresponde a 25% do que era em 2012, né? Se o valor atual representa 75% do que ele era, significa que se eu pegar o que ele era, ele vai corresponder, o valor atual corresponde a apenas 25% do valor original, né? Então, dito de uma outra forma, e é esse X aqui que ele tá querendo, né? É achar justamente qual que era esse valor em 2012, né? Então, a gente pode resolver isso pensando numa regra de 3, né? Porque 28.900 corresponde a 25% do que ele era, né? Então, x, que é o que ele quer saber, quanto que ele era já, na verdade, o 100% da questão, né? Então, montando isso aqui, fica aí assim, né? 25% de x, que é igual a 28.900 vezes 100%. Aqui eu queria chamar a atenção para vocês, tá? Para uma coisa. Eu posso automaticamente eliminar essa porcentagem aqui e essa porcentagem aqui, né? Veja, aqui, aquela lógica, né? Tudo que eu faço no lado da equação, eu posso fazer do outro, né? Então, eu posso fazer, não, eu tenho que fazer no outro, né? Então, se eu estou eliminando essa porcentagem aqui, eu tenho que eliminar essa porcentagem aqui. Mas por que é que isso é importante a gente lembrar, né? Por que que isso acontece, né? Por que que eu posso fazer isso, né? Porque isso vai, do ponto de vista algébrico, isso vai acontecer, ó. Porque o que é 25%? É 25 sobre 100, né? De x, né? Isso é igual a 28.900 vezes 100%. O que é que significa 100%? É 100 dividido por 100, né? O termo porcento é sempre isso, né? 2% é 2 dividido por 100. 30% é 30 dividido por 100. E 100% é 100 dividido por 100, né? Claro que 100 dividido por 100, isso aqui vai dar 1, né? Então, eu posso, né? Veja, eu posso eliminar isso aqui, porque isso aqui vai dar 1, né? Não é que eu elimine isso dá 0, né? Ao eliminar, isso dá 1. E aqui eu vou ficar com x, que é igual a 28.900 dividido por 25 por 100, né? Isso vai ficar 28.900 dividido, aliás, dividido não, eu vou multiplicar pela inversa, né? Porque aqui eu tenho uma fração no denominador